Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje nós teremos um estudo com muitas características especiais, preparados com base no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 2, características da perfeição. Especial em primeiro lugar, porque ele foi preparado com muito carinho pela companheira Dorcas, coração muito querido, e em especial com a participação, inclusive com a gravação do Luiz Cláudio, que é um companheiro muito querido, que a gente já vem convidando há algum tempo, e a gente teve a felicidade de ter a participação dele nesse estudo. A gente agradece de coração, tá? Ressaltando a contribuição de cada um, né? Isso é muito importante, gera diversidade, gera muita coisa boa, como vocês vão perceber nesse estudo e nessa reflexão preparada pelos companheiros, com base no Evangelho e também com o auxílio de Joana de Ângeles, né? Eles trouxeram alguma coisa bem especial para nós. Não vou falar nenhum detalhe, não vou dar spoiler hoje, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o convite para a gente ouvir junto. Tá muito, muito gostoso, muito bom o raciocínio. Mas não para por aí, porque também na nossa live, que vai estender os comentários, né? Mais tarde, a gente, além da Dorcas, a gente vai ter a participação mais do que especial da Maristela, né? Reforçando aí essa parceria de longa data com o Grupo Espírita Paulo de Tarso de Catalão. E a gente aproveitou as novas tecnologias aí que nos abençoam para estarmos juntos cada vez mais, né? Então a gente vai ter essa participação mais do que especial. A gente já deixa aqui o convite para você estar participando conosco. Se não der, não preocupa, porque vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube, né? E é por isso que a gente sempre convida, né, para que você que está nos escutando aí, seja de onde for, esteja onde estiver, mas venha participar conosco. Interaja conosco nos nossos diversos canais. A gente está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, enfim, a gente está aqui no podcast, a gente está no Apple, enfim, nas diversas formas, no Spotify, nas diversas formas de participação, tá? Venha participar conosco, venha interagir. A gente gosta muito de estar sentindo cada um mais perto do nosso coração. Ao final, faremos a nossa prece com um poema bastante belo para nos inspirar, de Maria Dolores, né? E aí a gente convida para você orar conosco. Se você entender que é necessário, coloque um recipiente com água, participe conosco vibrando, que a espiritualidade certamente vai estar aí nos auxiliando, trazendo tudo que for necessário aos nossos corações. E é com essa felicidade que, mais uma vez, a gente convida. Vamos ouvir? Boa tarde, irmãos. Hoje, em nosso podcast, traremos, através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema perfeição. Queridos irmãos, é um prazer estarmos novamente juntos estudando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje, refletiremos sobre um tema que é a meta de toda pessoa de bem, nos ensinando pelo Mestre Jesus à perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Jesus, com esta sua fala, nos mostra o caminho que nos leva a Deus. Nos ensina como sermos verdadeiramente cristãos, nos diferenciando do nosso passado. Deus é infinitamente perfeito em todas as coisas. Esta perfeição absoluta de Deus é um de seus atributos, e temos a consciência, assim como Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, que nós é inadmissível, pois somente Deus é perfeito. Mas o que nos é
possível. O que nosso amigo Jesus quis nos ensinar? Jesus quis nos desafiar a caminharmos por esta estrada chamada perfeição todos os dias. Portanto, ele nos apresenta o modelo e nos desafia a alcançá-lo, percorrendo-o com muito esforço, determinação, resiliência e perseverança. Compreendemos, então, que o caminho da perfeição nos conduz diariamente a uma reflexão de atitudes, direcionando-nos a uma transformação de vida no caminho da pessoa de bem. Entendendo que nosso objetivo é nos conectar à unidade divina, por ela sendo atraídos. Perpassando inicialmente pela essência da perfeição, que é a caridade, segundo Kardec, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Para tanto, recordarmos Paulo de Tarso, e do qual retiramos essas palavras de conhecimento. Paulo de Tarso, no Livro dos Espíritos, no ano de 1856. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, no caminho da perfeição, precisamos vencer superando práticas que nos levam à injustiça, o ódio e a ignorância, e cultivar, desenvolvendo atitudes pautadas na justiça, no amor e na ciência que podemos entender por conhecimento. Eis aí nosso ponto de partida rumo à perfeição, nessa estrada da vida, os quais nos remete às 3 revelações ditas por nosso codificador, e nos apresentando uma era nova, no início do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, intitulado Eu não vim destruir a lei. A primeira revelação, Moisés, a segunda, Cristo, e a terceira, o Espiritismo. Vejamos então a relação dessas revelações com o nosso processo rumo à perfeição. Em sua primeira revelação, através de Moisés, Deus, o Eu Sou, no Monte Sinai, se mostra aos homens através das leis divinas de cunho civil, estabelecendo uma interação social saudável formulada nos 10 mandamentos, sendo que no primeiro mandamento Deus se apresenta ao povo, firmando assim a religião monoteísta. Do 2º ao 4º mandamento, Deus apresenta nosso dever para com ele, e do 5º ao 10º mandamento, Deus fala sobre o nosso dever para com o próximo. Portanto, enquanto com a primeira revelação Moisés implementava entre os homens as noções do direito e da justiça, Jesus, pela segunda revelação, sem destruir a lei até então conhecida, implantou a Boa Nova, resumindo todos os conceitos já formalizados pelo homem no amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós, conscientes de que somente o amor constrói para a eternidade, precisamos compreender que para entender o Evangelho com mais clareza é necessário retirar o espírito da letra, ou seja, a essência das palavras de Jesus, e para isso, a doutrina espírita, terceira revelação, nos dias atuais, descortina para nós novos horizontes, facilitando a interpretação da mensagem cristã, nos trazendo o esclarecimento através da ciência do conhecimento. Logo, para gravitarmos pela unidade divina, tendo como meta a perfeição, precisamos internalizar, praticar e proclamar as 3 revelações, desenvolvendo em cada um de nós a justiça, o amor e a ciência. Mas, ao falarmos de justiça, sobre o que nos referimos? A Moisés e às leis de Deus que nos dizem:
Olhe para si mesmo com consciência. No livro Pequeno Príncipe, seu criador, Antoine de Saint-Exupéry, em uma das frases do Pequeno Príncipe, ele nos diz: é muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se você pode se julgar corretamente, você é um verdadeiro sábio. Este fato ocorre pela dificuldade que existe de olhar para si mesmo conscientemente. É sempre mais fácil ver erros ou falhas nos outros. Só que nos esquecemos que o outro é o nosso espelho. Para entendermos melhor, voltemos para a lei da unidade divina, em que está tudo ligado entre si, logo somos um. Então, se olhássemos o outro como parte de nós, conectaríamos com a essência. Na lei da unidade divina, é importante conhecermos que não existe eu e tu, mas simplesmente nós. Estamos interligados por sermos fruto da mesma fonte, Deus. Sim, estamos conectados uns com os outros porque viemos da mesma fonte e para ela caminhamos. Somos seres eternos, por isso é preciso viver o presente se identificando com a vida futura. Allan Kardec nos diz que é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3. Para praticarmos a justiça, precisamos entender quem somos, pois nada pode ser mais perigoso para o ser humano que ele esquecer quem ele é. Se nos esquecemos de quem somos, os outros nos transformarão no que eles querem que sejamos. E temos que ter cuidado, pois a falta deste autoconhecimento pode gerar em nós um pré-julgamento, carregado de preconceito, brotando em nós atitudes injustas. Um casal mudou-se para um bairro novo. No primeiro dia do casal na casa, a mulher olhou pela janela e viu a vizinha estender os lençóis e virou-se para o marido e disse: Meu Deus, como pode ela estar a estender uns lençóis tão sujos? Coitada! Se calhar não deu conta que não estavam limpos. O marido olhou, sorriu e continuou a ler o jornal. Passados 2 dias, a mulher vê a mesma cena. Vês? Se eu não fosse nova aqui, ia dizer-lhe como se lavam os lençóis. O marido olhou, sorriu e desvalorizou. Passaram mais uns 3 dias e de repente algo mudara. Finalmente, ela conseguiu lavar a roupa de forma correta. O marido sorriu, olhou-a nos olhos e lhe disse: Já reparastes que não era a vizinha que não sabia lavar a roupa, mas tu que não tinhas limpo a tua janela? Que? Sim, estava farto de ouvir-te criticar a vizinha, por isto hoje decidi levantar-me mais cedo e limpar a janela. Vês a diferença? A mulher ficou sem chão, afinal a sujeira não estava no lençol da vizinha, mas em sua janela. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, por meio do Espírito da Verdade, nos elucida: como se pode definir a justiça? Em resposta, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Questão 875. Nós só conseguimos enxergar o outro e respeitá-lo quando nos vemos como uma parte do todo e nos colocamos no lugar dos outros e, antes de criticar, analisa e vê os fatos. Não deixemos que a nossa janela suja turve a nossa visão e nos faça condenar a vizinha. Tenhamos consciência do que somos para sermos justos. Quando se esquecer de quem é, lembre-se de onde veio e de como chegou até aqui.
Nosso segundo ponto a se desenvolver rumo à perfeição é o amor. A nós, revelado por nosso amigo e mestre Jesus, amor segundo a revelação, Jesus e a lei do amor. Cuidado com seu oposto, o ódio. Vamos conhecer de fato quem é Jesus? Eu não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la. Mas qual é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei de Deus. Palavras do Cristo, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Página 26. A lei de Deus está em nossa consciência. Por isso, conforme criamos intimidade com o Senhor, reconhecemos com mais rapidez sua voz em nossa consciência. Escutamos o Senhor para conhecê-lo e viver sua vontade, viver a obediência que vem da escuta, pois ser obediente é o mesmo que escutar, dar ouvidos, provocando uma profunda atitude de resposta. As Escrituras estão em nossa consciência, mas muitas vezes perderam sentido por terem sido mal interpretadas e assim não fazerem sentido em nossa vida. Precisamos renovar a lei de Deus em nossos corações e voltar ao primeiro amor, pois como vou sentir o amor pelo meu próximo se não conheço o amor de Deus em mim? João, no livro de Apocalipse, escreveu sobre a igreja de Éfeso: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2, 4 ao 5. O primeiro amor pode ser entendido como a fase de maior entrega, fervor, dedicação e prática piedosas na vida do cristão. Infelizmente, muitos de nós, apesar de perseverantes, abandonam esse amor, tal como os efésios fizeram, tornando-se infrutíferos na prática da caridade. Na primeira epístola de João 4,19, João fez uma valiosa afirmativa: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Conhecemos este amor que vem de Deus através de Jesus, mas para que volte a fazer sentido para mim tudo o que o Mestre ensinou, preciso vê-lo de forma diferente, ultrapassando os limites de um adorador, permitindo assim vivê-lo em minha vida. A prática faz a perfeição, porque a prática tem o poder de transformar. Daí aprendo, evoluo moralmente no progresso desafiador, mas contínuo, rumo à perfeição. Neste progresso espiritual, Jesus nos adverte sobre o perdão, o qual é mola mestre, uma espécie de fio condutor para nos levar a algum outro ponto mais acima do qual estamos. Seria o que nos impulsiona na direção correta para alcançarmos algo novo, melhor ou superior. Relembremos as palavras de Paulo de Tarso no Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, perdão das ofensas. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se conhece com muito mais pelos atos do que pelas palavras. Além de fazer o bem para a alma, o ato de perdoar é uma das maneiras de liberar a ira, o ódio, o ressentimento e outros sentimentos negativos, além de ser um sinal de maturidade
passa uma sensação de liberdade, já que deixamos de ser prisioneiros de um sentimento que antes nos dominava e abre o nosso coração para a paz e a alegria da comunhão. Ouvindo uma palestra do historiador Leandro Carnal sobre a capacidade de perdoar, gostaria de compartilhar sua fala que muito me fez refletir. A capacidade de perdoar é uma capacidade de se conhecer. Quem te irrita te controla. Quem te tira do sério é senhor do seu eu. Quem arranha seu narciso revela sua insegurança, a sua, e revela que na sua raiva está o fato de que você não se conhece. Porque uma pessoa que se conhece, dizem os filósofos estoicos, atinge a ataraxia, o equilíbrio absoluto. A ataraxia caracteriza-se pela tranquilidade sem perturbação, pela paz interior, pelo equilíbrio e moderação na escolha dos prazeres sensíveis e espirituais. Voltando para o apóstolo Paulo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, o apóstolo Paulo afirma: perdoar os adversários é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. O Evangelho ainda nos diz que a coragem do amor cria a bênção do perdão, um dos valiosos benefícios do perdão, e a paz interior que gera a alegria. E a alegria gera a força que necessitamos nesta caminhada de vida. Viver é amar. O sentido da vida está no amor. Para que a vida faça sentido, preciso amar. Caminhemos então em nossas reflexões para o nosso último ponto, a ciência. Terceira revelação, Kardec e a iluminação da letra, conhecimento da essência das leis divinas. Cuidado com seu oposto, a ignorância. Aperfeiçoar é progredir. Progredir é desenvolver a inteligência. De acordo com o Livro dos Espíritos, o espírito que é criado simples e ignorante e que tem como objetivo a perfeição está inserido na lei do progresso, o que significa desenvolver sua inteligência. Portanto, a lei do progresso é a lei da transformação, e a transformação ocorre através da paciência do aprendizado. Por isso, sem educarmos nosso espírito, não conseguiremos praticar a caridade, viver os ensinos do Mestre e, sendo assim, não conseguiremos progredir. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, página 26, esclarece que o Espiritismo não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, a obra do Cristo, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Mas, para que essa regeneração ocorra, precisamos ter consciência de quem somos. Como estudamos no início de nossas reflexões, à luz da doutrina espírita, através da codificação de nosso irmão Kardec, nos ensina a ter um ponto de partida, e este refere-se a nós conhecer, a saber quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo, a compreender e valorizar nossa própria história como protagonistas, realizando durante nossas trajetórias a reforma íntima, a qual nos aproxima do Criador e nos faz enxergar nossa ignorância, desejando sempre aprender. O fato, meu irmão, é que se nós rejeitamos a nossa história, certamente rejeitaremos a história do outro. Se nós não damos ouvidos à nossa dor, também não daremos a dor dos outros, e com relação a ela ficaremos indiferentes.
Precisamos ter sensibilidade para compreender os ensinos de Jesus pautados na lei de Deus. E a ignorância endurece nosso coração, bloqueando essa sensibilidade, nos cegando e paralisando nossos sentimentos. Voltemos então para o nosso autoconhecimento, a fim de desenvolver nossa sensibilidade. Pensemos em Sócrates. Sócrates, 470-399 a.C. Foi um filósofo da Grécia Antiga, o primeiro pensador do trio de antigos filósofos gregos, que incluía Platão e Aristóteles, a estabelecer os fundamentos filosóficos da cultura ocidental. Conhece-te a ti mesmo. É a essência de todo o seu ensinamento. Com a chegada de Sócrates no mundo da filosofia, os pensadores buscaram a compreensão do humano no mundo e suas questões existenciais. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que é a verdade? A famosa frase "só sei que nada sei" explica a essência do pensador que, ao ser apontado como o homem mais sábio do mundo, dizia que o que o diferenciava dos outros sábios é que tinha noção da sua ignorância. Um de seus métodos mais conhecidos de filosofar era através de perguntas incansáveis que fazia aos seus discípulos, forçando uma aprendizagem democrática e mais eficiente. As perguntas, queridos irmãos, movem o conhecimento. Questionar. Este é o fundamento da autoaprendizagem. Desta forma, conquistaremos a razão e aprimoraremos os puros sentimentos, pois a doutrina espírita nos ensina que o progresso de um espírito se faz pelo que ele já conquistou de razão e sentimento, como também de novos aprendizados que serão passaporte para fortalecer sua fé e a sua esperança no porvir mais proveitoso de se viver. Mas, infelizmente, há espíritos que não estão preparados para compreender o seu protagonismo na vida, que acreditam que são apenas personagens secundárias numa trama em que Deus decide aleatoriamente sobre o destino de cada um. Irmãos, não podemos esquecer ou ficar indiferentes a esta realidade. As verdades espirituais estão ao alcance de todos. E se desejas aprender, em primeiro lugar, busque entender o que é a vida. Isto mesmo, a vida, este processo entre o nascimento e a morte. Lembra-te de que minha vida é um sopro. Jó 7:7. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações. Ele ouve uma voz soar nas profundezas da sua consciência, instigando-o à luta, encorajando-o nos momentos perigosos. Para produzir tais resultados, necessita a fé repousar na base sólida que lhe oferece o livre exame e a liberdade de pensamento. Tal é o caráter da fé espírita. A filosofia dos espíritos vem oferecer-nos uma fé racional e por isso mesmo robusta. O conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e progresso imprime a essa fé um duplo caráter de calma e segurança. Na parte 4, capítulo 1, 920, o Espírito da Verdade responde a seguinte pergunta: pode um homem gozar de completa felicidade na terra? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Mas, finalizando nossas reflexões, se desejas aprender um segundo lugar, trabalhe. Pensemos então mais uma vez no Pequeno Príncipe e em uma de suas frases mais citadas: aqui está o meu segredo. Só com o coração você pode ver bem.
O essencial é invisível aos olhos. Seu pensar está relacionado com a diferença entre olhar com o coração e com os olhos. O coração vê muito além das aparências, permite o acesso à essência. E se pararmos para observar, muitas das frases do Pequeno Príncipe enfatizam que a realidade não tem significado em si mesma, mas cada pessoa, com suas experiências, dá sentido ao que existe. E eu, como ser humano, só consigo dar sentido ao que existe através do estudo, da experiência, da prática e do trabalho. No livro Vida Feliz, capítulo 2 e 3, Joana de Ângeles, através de psicografia de Divaldo Franco, nos orienta: mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas os educandários podem se estudar. A própria vida é um livro aberto que nos ensina a quem deseja aprender. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz esse peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. E, meus queridos irmãos, o que é a vida? A própria vida é um livro aberto que ensina quem deseja aprender. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, conduzindo-nos em sua paz neste caminho rumo à possível perfeição. Que Jesus abençoe a todos. E em nosso momento de prece de hoje, nos inspiraremos com um poema lindíssimo de Maria Dolores, que foi recebido em 1975 em uma reunião realizada a convite do Núcleo Espírita Semeador do Evangelho em visita à penitenciária do Estado de São Paulo, onde o poema foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, que está no livro Amanhece, de autores diversos, intitulado Sublimação. Não te digas sem paz, sem esperança, nem afirmes que o mundo é triste e vão. A existência na Terra é ascensão incontida e a própria natureza é um hino à luz da vida, promovendo alegria e elevação. Olha a foice cortando o mato inculto. Depois, rasga-se a gleba a golpes de trator. Logo após, eis o exílio da semente. Depois ainda é o quadro viridente do solo aprimorado a esmaltar-se de flor. A dinamite explode a pleno campo, estremece a pedreira a gritar, a rugir. Desunem-se calhaus, fugindo salto em salto. Surge, porém, depois, o caminho de asfalto, apontando a beleza e o fulgor do porvir. Cai o tronco a gemer no próprio berço, parecendo um gigante a protestar. Em seguida, levado ao corte em que se apura, faz-se viga, portal, segurança e estrutura, oferecendo à vida a proteção do lar. O trigo baila ao sol em cachos de ouro, alteando o valor do solo que o bendiz. Mas vem o segador que o deixa em queda e chaga. Depois, ei-lo na mesa, é o pão em que se apaga para que a refeição seja farta e feliz. Assim também, alma querida e boa, sofrimento é poder renovador. Sacrifício, aflição, angústia, disciplina são processos de Deus com que Deus nos ensina a conquista da luz e a construção do amor. Então Jesus, atendendo ao convite da vida, aqui nos colocamos em preces, reconhecendo
ao lembrarmos do poema que existem dificuldades no mundo, dificuldades que por vezes se multiplicam e penalizam o nosso coração. Mas também nos lembramos, Jesus, de tuas lições profundas a nos ensinar que por detrás dos mínimos acontecimentos do mundo, que oculto em cada canto da natureza, está Deus, nosso Pai, sublime amor e suprema misericórdia, que apenas deseja o nosso bem e a nossa evolução. Portanto, ao pensarmos em dificuldades e sofrimentos, ajuda-nos também a refletir que não raro tais dificuldades foram semeadas pelo nosso coração e que, portanto, a vida se transmuta em convite para que, através da disciplina, do soerguimento, da tolerância e da compreensão, podemos sim transformar cada mínimo acontecimento em colheita de luz, bastando apenas que, como em momentos como esse, possamos refletir um tantinho mais, possamos optar pelo silêncio que reequilibra e pela persistência na conduta correta que garante o amanhã feliz. Ajuda-nos, Jesus, conforme tu nos ensinastes, a buscar o esforço de hoje para que a colheita, que certamente virá amanhã, seja mais farta de equilíbrio e luz em nossos corações. Te rogamos ainda, Mestre Jesus, o amparo e a divina proteção a todos os corações vinculados a nós, a toda a humanidade, à nossa cidade, ao nosso país, ao nosso planeta Terra, que sob o manto do teu amor prossegue a sua caminhada de evolução. Graças te damos, Jesus. Que assim seja.